Boa tarde, o meu nome é Vivian, eu sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em letras da UFPA e sou orientanda da professora Ivânia dos Santos Neves, que é professora do programa de pós-graduação em letras da UFPA. O trabalho que a gente vai apresentar aqui no evento se chama Embaçando as Lentes do Patriarcado, as hipermulheres e outras estéticas de si. Ela é um pouco do que eu vou fazer na minha tese de doutorado, né, do que eu pretendo fazer, que eu pretendo analisar como que o cinema de ficção nacional constrói personagens indígenas ao longo da história do cinema. Mas aqui no caso do evento, a gente trouxe um filme que não é de ficção, e sim um documentário chamado As Hipermulheres, um documentário nacional, para mostrar como que, a partir desse filme, a gente vê como que essas mulheres subvertem uma lógica colonial que é historicamente construída a partir do patriarcado. O objetivo do trabalho é apresentar como o filme As Hipermulheres pode ser compreendido a partir das discussões sobre feminismo, mas não um feminismo branco colonial, e sim um feminismo decolonial presente em Lugones e a partir das discussões sobre corpo e poder presentes em Foucault. As Hipermulheres, para eu falar um pouco para vocês sobre o enredo do filme, é um filme que foi lançado em 2011, é dirigido por Leonardo Setti, pelo antropólogo Carlos Fausto e pelo cineasta indígena Tacumã Cuicuro. Ele está inserido no projeto Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que é bastante conhecido, né, aqui no Brasil, que foi criado pelo Vicente Carelli em 1990, que tem a intenção de fazer oficinas voltadas para grupos indígenas para que eles aprendam a filmar, roteirizar, dirigir e, de posse desse aprendizado, né, use os vídeos para fazer suas próprias filmagens nas aldeias, né, para construírem suas próprias narrativas de si nas aldeias, nas suas sociedades. E aí o filme As Hipermulheres, inserido no contexto do Vídeo nas Aldeias, conta a história do maior ritual feminino do Alto Xingu, que é produzido por essa sociedade indígena chamada Cuicuro, que eu talvez não esteja falando certo o nome deles. Mas o filme começa assim, tem um senhor indígena, né? Um homem indígena que ele está preocupado porque a mulher dele já está com uma idade bastante avançada e ele está preocupado que não chegue a tempo dela estar viva para o próximo ritual feminino. Então ele pede para o primo para eles fazerem pro sobrinho, eu acho, para eles combinarem lá, né, com as mulheres, para elas fazerem o ritual naquele ano, para que a esposa dele possa participar, porque com o avançar da idade pode ser que ela não, pode ser que seja o último ritual dela, né? E aí o filme trata da pré-produção, das mulheres ensaiando para participar do ritual, né? Dos ensaios da pré-produção e do dia do ritual mesmo, né? No dia que elas vão fazer o ritual, que é um ritual que tem canto, dança, luta feminina, e vem pessoas de várias aldeias do entorno para assistir esse ritual, que, como eu falei, é o maior ritual feminino do Alto Xingu. Esse filme, como está inserido no projeto Vídeo nas Aldeias, né, já é uma resistência cinematográfica, porque se historicamente, como fala a autora Martins, o cinema tem assegurado majoritariamente espaço para que sejam contadas histórias dos vencedores, no caso, histórias dos europeus, dos norte-americanos, o que se observa é a abertura da possibilidade para que outras histórias sejam contadas a partir do projeto Vídeo nas Aldeias, e o filme As Hipermulheres mostram uma outra estética cinematográfica, uma outra história, um outro enredo da qual a gente não está acostumado, ainda que permaneçam acessíveis a públicos mais localizados, regionais, sem entrarem nos circuitos mais amplos de distribuição e veiculação. É interessante quando ela fala isso, que a gente pensa que as hipermulheres
é um filme nacional, né? Mas não está nos principais catálogos de streaming assistido no Brasil, que é Telecine, Netflix, Amazon. E aí cabe também se perguntar por que ele não está na lista de documentários desse streaming ou na lista dos filmes nacionais. Acaba que a gente que tem que ir atrás desse filme do que o filme vir até nós, como acontece com os filmes ocidentais, né? Os filmes europeus, norte-americanos que estão nessas plataformas de streaming. E aí quem vê as hipermulheres, na maioria das vezes, já é quem pesquisa sobre sociedades indígenas, ou os próprios indígenas, né, ou que já tem um interesse sobre sociedades indígenas, como a autora fala, que por mais que seja uma resistência cinematográfica, ela ainda fica acessível a públicos mais localizados e não entra nesses circuitos que podem ser mais visibilizados por outras pessoas, como os filmes do Netflix, do Telecine, do Amazon. E aí as hipermulheres a gente pode pensar a partir do que fala Krenak, né? Que ela pode ser compreendida como essas outras narrativas, porque o que vemos nas telas é uma estética cinematográfica diferente do que o dispositivo colonial nos impõe. Que, como fala Krenak, o dispositivo colonial, e entre ele também está as táticas cinematográficas, quer oferecer o mesmo cardápio, ou seja, o mesmo enredo, o mesmo figurino, os mesmos personagens, os mesmos atores, as mesmas histórias e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Filmes norte-americanos, filmes europeus. E esse filme, dentro do projeto Vídeo nas Aldeias, o que vemos nas telas é o povo Cuicuro contando sua própria história a partir das suas próprias cosmologias e temporalidades. Então, é um filme que pode ser visto como essas outras narrativas, essas outras estéticas cinematográficas da qual a gente não está, que muitas vezes são silenciadas pelo dispositivo colonial ocidental, historicamente construída por discursos patriarcais. Umas cenas do filme, que é na hora que elas vão lutar, que eles chamam na hora do ritual, né? A mulher-chefe vem a lutar e aí elas disputam entre elas e os homens ficam torcendo. E essa liderança feminina, né, que a gente vê no filme a todo instante, já que elas são peça fundamental para o filme, a gente pensa logo na questão do feminismo. Só que a gente vê que essas mulheres, elas narram uma outra maneira de ser mulher, que não é uma maneira de ser mulher que os nossos olhos ocidentais e as pautas femininas também estão acostumadas a ver. As pautas femininas ocidentais, né, brancas. Como fala Lugones, não devemos pensar a questão do gênero, né, de ser mulher, sem levar em consideração a noção de raça. Para a autora, ser mulher branca e ser mulher negra ou indígena são coisas diferentes, e essas diferenças têm suas bases na colonialidade. Ou seja, as pautas dessas mulheres dessa sociedade, quando elas nos mostram, né, neste filme, a gente vê que não são as mesmas discussões sobre o que é ser mulher, que muitas vezes o termo feminismo não abarca. Como fala Lugones, se a mulher branca ela é atravessada pelo poder colonial de uma forma, a mulher negra e a mulher indígena é atravessada por esse poder colonial de outra forma, então elas vão ter outras discussões, outros questionamentos, outros debates, outras lutas, que muitas vezes, como eu disse, não é contemplada por um feminismo ocidental que quer colocar as mesmas lutas para todas as mulheres, né? As mesmas discussões, as mesmas reivindicações. E aí Lugones fala que a opressão colonial não exerce um domínio completo, há sempre brechas com respostas e resistências por parte dos sujeitos. Já Lugones também fala que esse feminismo decolonial ele se dá em comunidade das mulheres, as mulheres indígenas entre elas, as mulheres negras entre elas, discutindo
quais são as suas reivindicações, quais são as suas histórias, quais são as suas pautas. E a gente vê muito isso no filme, que a gente vê que as mulheres no filme, elas estão sempre juntas, elas estão trocando os cantos umas com as outras, treinando, quando uma esquece qual é uma parte do canto, a outra lembra. Elas ensaiam juntas as danças, né? Então elas estão o tempo todo juntas, elas ficam brincando com os homens de acordo com a letra da música, se é alguma letra que faz alguma piada assim com os homens, elas juntas riem juntas, elas falam com eles, brincam com eles juntas, entendeu? Então elas estão sempre em comunidade, nos mostrando o que é ser uma mulher indígena, né? Que, como eu disse, na maioria das vezes são questões para elas muito diferentes do que é ser uma mulher ocidental. Como eu coloquei aqui, a própria palavra feminismo muitas vezes não abarca as relações que as mulheres indígenas estabelecem com elas mesmas, como mostra no filme, e com as suas sociedades. Por exemplo, tem algumas questões que as mulheres indígenas reivindicam bastante, a questão do território. Ser mulher para as mulheres indígenas está muito atrelada à importância do território, à importância da preservação da mãe terra. E são questões que, se a gente for tomar como esse feminismo mais conhecido, esse feminismo ocidental, não são pautas que já na maioria das vezes estão presentes nas discussões feministas. E aí eu trouxe uma fala do Raimundo Tocantins, que fala: compreender esta organização das sociedades indígenas sob a alcunha do feminismo, mesmo com orientação indígena, consiste em implantar para a realidade destas mulheres uma teoria de origem ocidental que não abarca as especificidades de mulheres e realidades tão plurais. Ou seja, através das danças, dos cantos, das lutas corporais e tudo que envolve o ritual do povo Kuikuro, essas mulheres impõem as suas próprias pautas feministas. A gente pode entender também as hipermulheres a partir da questão do corpo disciplinado de que fala Foucault em Vigiar e Punir. O Foucault explica, né, que em toda a sociedade o corpo está preso no interior de saberes muito apertados, que lhe impõem imitações, proibições ou obrigações. Ele fala como que na sociedade o corpo é moldado pelos diferentes dispositivos sociais. Por exemplo, na escola, a gente tem que pegar a caneta de determinada maneira, a gente tem que sentar de determinada maneira, a gente tem que usar determinado uniforme. Cada dispositivo social nos mostra como é que o corpo deve agir, nos impõe obrigações e restrições. E o corpo da mulher, com certeza, não é diferente, né? A mulher tem que ter uma certa compleição física, um certo gesto para ser considerada realmente uma mulher feminina. Se a mulher ela usar pouca roupa, ela é considerada como uma mulher vulgar, então ela tem que se cobrir. Ou seja, várias imposições que a sociedade patriarcal nos exige para que a gente atenda essas necessidades sociais. Docilidade dos corpos, né? É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado ou aperfeiçoado. E as hipermulheres subvertem essa lógica ocidental, porque apresentam os seus corpos de maneira plural. Todo o filme, né? Elas estão sem roupa, todos os indígenas estão sem roupa, só que esse corpo nu, ele é um corpo que é usado para comunica várias coisas. A partir do corpo, né, que as mulheres Kuikuro narram suas histórias. Há o corpo que dança, depois há o corpo que canta, há esse corpo feminino que luta, que é uma coisa estranha aos nossos olhos. Há o corpo que conversa, há o corpo que ri com outras mulheres. O corpo nu dessas indígenas não é experienciado no filme através do discurso da sexualidade, comum em películas que mostram a nudez indígena, e também a questão do corpo feminino, quando ele está nu para a nossa sociedade ocidental, patriarcal, ele também sempre nos remete a algo de cunho sexual. E essas mulheres do hipermulheres mostram que o corpo ele é múltiplo e ele pode ser experienciado de várias maneiras. Ele pode performar na dança durante o ritual, ele pode cantar, ele pode lutar. E aí
corpo, ele também teve uma tentativa de ser docilizado, né, de ser interditado, o corpo das hipermulheres, porque os diretores do filme criaram uma página de divulgação do filme no Facebook. E aí eles colocaram as imagens dos filmes lá. E aí o Facebook censurou as fotos de divulgação do filme, né? Com o argumento de que apoia-se no princípio do bloqueio à pornografia ou exposição de nus, que possam ofender a moral dos demais usuários ligados àquelas redes de relacionamento, àquela rede de relacionamento. Ou seja, as cenas dessas mulheres com o corpo delas aparecendo, foi interditado pela nossa sociedade, porque para a nossa sociedade ocidental, o corpo nu está relacionado com a pornografia, com ofender a moral, né, das pessoas, dos demais usuários das redes sociais. Então, mesmo com os diretores, eles tentaram argumentar para que não precisasse botar a tarja, né, nos seios e nas partes baixas das mulheres, o Facebook não acatou e eles optaram por colocar as tarjas vermelhas, né, onde nos seios e nas partes baixas e tal, para não aparecer totalmente o corpo da mulher. Ou seja, a gente vê como que essa sociedade, né, ela impõe essa docilização dos corpos, porque o corpo ele não pode aparecer de maneira natural. Tá a página do filme, né, no Facebook com as tarjas, né, que o Facebook obrigou a colocar. E aí é isso, eu trouxe essa apresentação desse filme para a gente pensar nessa questão de como que o Hipermulheres, além de ser um filme que nos mostra uma outra narrativa, uma outra cosmologia, né, que nós não estamos acostumadas a ver no cinema, também nos traz uma questão de pautas femininas decoloniais, que são questões femininas que não necessariamente estão relacionadas com o que o feminismo ocidental, o feminismo branco, quer pautar nas discussões, e também a questão de como que essas mulheres elas subvertem essa disciplinarização dos corpos, né? Como que elas mostram que os corpos delas, elas são múltiplos, né? Elas não são corpos dóceis, em que em cada dispositivo social, eles têm que agir de uma determinada maneira, eles têm que ser cobertos, eles têm que obedecer a certos padrões. Não, os corpos delas são múltiplos e mutáveis, e podem performar e comunicar várias coisas, e não também a questão apenas de comunicar a sexualidade, como muitos filmes, né, quando mostram a nudez indígena, querem pregar, pensando muito nessa questão de nativos ideais, de o que é ser uma indígena, naquela pureza indígena, né, do que é ser uma indígena de verdade. E aí elas rompem com essas barreiras e subvertem, né, uma grande subversão desse discurso patriarcal ocidental que nós estamos imersos. É isso. Muito